Ele sonhou com a queda dos impérios. Viu bestas surgindo do mar e resistiu ao rei, ao fogo e aos leões. A terra tremia, o céu se tornava de bronze, e onde havia glória, agora apenas ruínas. Uma estátua colossal, ouro, prata, bronze, ferro e barro, despedaçava-se em câmera lenta, enquanto um fogo antigo engolia os restos de um mundo que ousou se erguer contra o alto. Reis se calavam, impérios se ajoelhavam, e uma pergunta se erguia, como um grito no silêncio. Quem governa, afinal? Quem pesa os reinos na balança? Quem escreve na parede o fim dos orgulhosos? O livro havia sido aberto, e entre visões e revelações surgiu um nome: Daniel, o jovem, cativo, exilado. Mas seus olhos viam mais do que as muralhas da Babilônia. Ele sonhava com o invisível. Ele ouvia o que os reis ignoravam. Ele tremia diante do que estava por vir, não diante dos homens, mas diante de Deus. Ele não buscou o trono, mas Deus lhe deu sonhos de reinos, não procurou glória. Mas seu nome ecoaria por séculos, na fornalha, na cova, na visão. Daniel, o profeta dos últimos dias. Sim, ele viu bestas emergirem do abismo, viu o céu se abrir, viu tronos sendo colocados e o ancião de dias se assentar. Ele não apenas viu o futuro, ele resistiu nele, porque antes de se levantar contra reis e impérios, Daniel se levantou em secreto, em orações, em jejuns, onde só Deus via, e esse é o começo da sua história. Eles eram jovens, tão jovens que ainda se lembravam do gosto do pão de casa, do cheiro das oliveiras na colina, do som do templo ao amanhecer. Mas agora não havia mais colina, não havia mais templo, apenas Babilônia. E Babilônia não é apenas um lugar, é um sistema, um idioma, um decreto invisível que tenta refazer homens por dentro, torná-los úteis, torná-los dóceis, torná-los iguais. Daniel, Hananias, Misael e Azarias foram escolhidos, não por fraqueza, mas por beleza, inteligência, habilidade, escolhidos para serem moldados como vasos de argila no torno do império. E tudo começou com um prato de comida. Sim, parece pequeno, mas não era apenas comida, era a mesa do rei, era a mesa de Nabucodonosor. Era o lugar onde se quebravam convicções, onde se apagava a linhagem de Israel com o vinho da Babilônia. Mas Daniel propôs no coração não se contaminar. Não houve trombeta, não houve público, só um jovem estrangeiro que disse não em silêncio, diante de um mundo que gritava sim. Faz uma exceção, diziam. Deus entenderia. Mas Daniel entendia algo mais profundo. Se você cede no secreto, perderá a força no visível. E ele sabia, a Babilônia começa pela boca, mas termina no coração. Vieram então os 10 dias, o teste que não fez sentido para ninguém. De um lado, a mesa real, cheia, farta, generosa. Do outro, legumes, água e fé. Mas no 10º dia, os rostos dos 4 jovens brilhavam. Não apenas com saúde, mas com glória, porque Deus honra os que o honram no escuro. Deus responde a votos feitos no deserto. E quando ninguém vê, Ele vê. Então os dias passaram, e os anos também. Mas Daniel permaneceu, com os mesmos olhos de quando chegou, com a mesma alma intacta, sem se dobrar à língua, à cultura, ao ritmo da Babilônia. Ele aprendeu sua ciência, mas não sua idolatria. Leu seus livros, mas não esqueceu os rolos da Torá. Respondeu aos nomes caldeus, mas nunca abandonou o Deus de seus pais. Porque resistir não é fugir. É viver no meio sem se perder no meio. É trabalhar para o rei sem pertencer ao rei. É ser fiel nas pequenas coisas,
para não cair nas grandes, e talvez hoje o império tenha outra forma, outro idioma, outros rituais, mas a exigência ainda é a mesma. Dobre-se aos algoritmos, a pressa, a indiferença, a verdade líquida, a mesa farta do rei moderno. Mas há sempre um pequeno grupo, 4 entre 1000, que, como Daniel, se propõem no coração e decidem resistir, mesmo que ninguém veja, mesmo que pareça inútil, mesmo que custe o silêncio, porque a fidelidade no secreto é a semente da autoridade no visível. E Daniel, ele escolheu essa fidelidade, e o céu anotou seu nome. O ouro brilhava sob o sol do Oriente, e Nabucodonosor, rei dos reis da Babilônia, erguia-se como uma sombra sobre os povos. Seus pés tocavam a terra, mas seu coração já se via nos céus. Ele edificava cidades, erguia muralhas, estendia seus braços como um deus pagão que tudo domina e tudo ordena. Mas numa noite, como um sussurro cortando o silêncio, veio um sonho, uma estátua, gigantesca, imponente, a cabeça de ouro puro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés uma mistura frágil de ferro e barro, e então uma pedra, cortada sem mãos humanas, arremessada do alto, e ela golpeava os pés da estátua, e tudo caía em ruínas. O rei despertou. O suor descia por sua fronte real, mas nenhum de seus sábios pôde decifrar. Nenhum dos adivinhos, dos encantadores, dos astrólogos, soube tocar o mistério. Mas havia um homem, jovem ainda, hebreu ainda, silencioso, mas cheio de luz. Daniel entrou na sala do trono, sem medo, porque quem teme a Deus não teme homens. E ele disse: Tu, ó rei, és a cabeça de ouro, mas depois de ti virá outro reino, e outro, e outro, até que venha um reino que jamais será destruído. Não era bajulação, era sentença, era profecia, porque todo trono tem um prazo, todo império tem um ponto final, e só o reino de Deus é eterno. Nabucodonosor ouviu e tremeu. Mas o orgulho é uma erva daninha que volta a crescer. E assim passou o tempo. E o mesmo rei que ouviu a voz de Deus mandou erguer uma estátua, não com cabeça de ouro, mas toda de ouro, como se dissesse: Meu reino não terá fim, minha glória será perpétua. Mas Deus pesa os corações, e numa outra noite o céu se abriu sobre a mente do rei, e ele viu um cortejo, anjos, tronos, juízo, e uma voz que dizia: Tirar-te-ão o reino, ó rei, comerás ervas como bois, e morarás com os animais do campo. E assim foi. A mente de Nabucodonosor foi arrancada dele. O grande rei agora engatinhava sobre a relva, os cabelos crescidos como penas, as unhas como garras, e ninguém pôde impedir. Porque quando Deus decide humilhar, não há trono que sustente, nem espada que defenda, mas a graça é uma chuva que insiste em cair sobre desertos. E ao fim dos dias, diz o próprio rei: Levantei os olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento, e bendisse ao Altíssimo, e louvei ao que vive para sempre. Nabucodonosor voltou, mas não o mesmo. Agora ele sabia: o céu governa, mas os homens esquecem. E outro rei veio, Belsazar, filho do orgulho, filho da insensatez. Na mesma sala onde o pai tremeu, ele bebeu vinho nos utensílios do templo do Senhor. Zombou, cantou, riu. E então, a mão que não tinha corpo, que não tinha sombra,
que não tinha origem visível. A mão que escreveu, na parede. Silêncio, na festa. O som das risadas morreu. Todos viram, mas ninguém entendeu. E mais uma vez, chamaram Daniel pro velho agora, mas com o mesmo fogo nos olhos, e ele leu: Mene, mene, tekel, parsim. Pesado foste na balança e achado em falta. Naquela noite Belsazar caiu e a Babilônia passou. Porque os reinos crescem, os impérios se exaltam, mas sempre vem a mão. E o ouro, mais uma vez, foi moldado, agora não em sonho, mas em desafio. Uma estátua de 60 côvados de altura, erguida no campo de Dura, reluzindo como um deus de metal sob o sol da Mesopotâmia. Era o grito da soberba, a celebração da vaidade. Uma imagem feita para ser temida, adorada, obedecida sem questionamento, e junto à estátua, o decreto. Ao som da trombeta, da flauta, da harpa e de todo o instrumento, todos se prostrarão e adorarão a imagem, e quem não o fizer, será lançado na fornalha de fogo ardente. Era um dia de teste, um dia em que a multidão se tornaria silêncio e a reverência seria imposta pelo medo. E todos se ajoelharam, milhares, inclinados como espigas forçadas pelo vento da ameaça. Mas em meio ao mar de cabeças curvadas, 3 permaneciam de pé: Sadraque, Mesaque, Abed-nego, filhos do exílio, servos de Deus, homens que haviam sido arrancados da sua terra, mas não de sua fé, eles sabiam. Sabiam que o fogo vinha, sabiam que o decreto era claro, mas sabiam também quem era o seu Senhor. Foram levados à presença do rei. Nabucodonosor, ainda soberano, ainda inflamado, perguntou com voz que fazia tremer colunas: É verdade que não adorais minha imagem? Eu vos darei uma nova chance, mas se não adorardes, sereis lançados imediatamente na fornalha. E quem é o Deus que vos livrará das minhas mãos? E então, a resposta, simples, solene, sem negociações: Ó Rei, não necessitamos de defesa diante de ti. O nosso Deus pode nos livrar da fornalha, mas ainda que não nos livre, saibas que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos tua estátua de ouro. Essas palavras ecoaram no trono do céu. A fidelidade que não depende de milagres, a fé que não exige garantias, o amor que não barganha salvação. O rosto do rei se contorceu. A fornalha foi aquecida 7 vezes mais, tão quente que os próprios soldados que conduziram os jovens morreram ao chegar perto, e os 3 foram lançados no fogo. Silêncio. A multidão aguardava o grito, a carne queimando, os ossos estalando. Mas nada. Nabucodonosor se ergueu perplexo, olhou para dentro do fogo e disse: Não lançamos 3 homens atados no fogo? Eis que vejo 4 soltos, e o 4º é como o filho dos deuses. Deus não os livrou da fornalha. Ele desceu com eles até lá, e foi ali, no coração das chamas, que a glória apareceu. As amarras foram queimadas, mas os corpos intactos, as roupas sem cheiro de fumaça. A fé mais resplandecente que o ouro provado. E quando saíram, o rei declarou: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que enviou seu anjo e livrou os que confiaram nele. Pois não há outro Deus que possa livrar assim. E um novo decreto foi lançado. Mas o verdadeiro decreto já havia sido escrito no invisível. A fidelidade é fogo que o fogo não consome, porque os que permanecem de pé, quando todos se curvam, são os que caminham com o 4º homem. As noites de Daniel eram povoadas por visões. Enquanto o império dormia, ele via. Ouviam-se trombetas celestes dentro de seu espírito,
e seu coração batia como os portões de uma cidade diante do exército inimigo. Não era mais o tempo dos sonhos alheios. Agora, o próprio profeta sonhava, e o que via era terrível, era glorioso, era o fim do que é, e o anúncio do que virá. Primeiro veio a pedra, sem mãos humanas, ela se desprendia de um monte, e voava, não como um projétil, mas como um juízo, silenciosa, inevitável, e atingia a estátua de Nabucodonosor, aquela mesma, ouro, prata, bronze, ferro, barro. Ela não apenas caía, ela se desfazia. Então foi juntamente despedaçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra tornou-se um grande monte e encheu toda a terra. Daniel compreendeu. Não era sobre Babilônia, nem sobre a Grécia, nem Roma. Era sobre todos os reinos que erguem tronos sobre a areia da soberba. Todos eles cairão, todos eles passarão. Mas virá um reino que não será dado a outros povos, que não terá fim, que não será movido pelos decretos dos homens, mas pela vontade do Eterno. Nos dias desses, Reis o Deus dos céus levantará um reino que não será jamais destruído. E então outra visão, mais densa, mais sombria. 4 bestas emergiam do mar, um leão com asas de águia, um urso com presas afiadas, um leopardo com 4 cabeças, e uma quarta besta terrível, indescritível, com 10 chifres e um pequeno chifre que falava como homem. Cada animal num império, cada rugido, uma era. Era a história dos homens contada com dentes e garras, poderes que surgem, crescem, devoram e desaparecem. Mas então, os tronos foram postos, e o cenário muda, do caos do mar, à solenidade do tribunal eterno. Assentou-se o ancião de dias. Suas vestes eram brancas como a neve, seus cabelos como a lã pura, seu trono chamas de fogo, e milhares de milhares o serviam. Um juízo celestial. Livros foram abertos, as bestas, julgadas, seus impérios, destruídos. E nesse ambiente de reverência cósmica, Daniel viu alguém vindo com as nuvens do céu. Não uma besta, não um rei humano, mas o Filho do Homem. Foi-lhe dado domínio, glória e reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Seu domínio é eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. O tempo dos homens termina no tempo de Deus. Os exércitos humanos constroem muralhas, mas o reino que virá desce. Não será erguido com espada, nem imposto com medo. Ele vem com nuvens, com justiça, com verdade. É o reino dos humildes, dos limpos de coração, dos perseguidos por amor ao nome. É o reino onde o último será o primeiro, e os mansos herdarão a terra. Daniel ficou perturbado com as visões. Seu rosto palideceu, mas ele guardou tudo em seu coração, porque, mesmo sem compreender todos os detalhes, ele sabia: o reino já vem vindo, e quando ele vier, não precisará derrubar tronos, porque todos os tronos já terão ruído por si. À primeira vista, era só silêncio. Os corredores do palácio estavam calmos. Os mercados pulsavam com vida. As muralhas da cidade estavam intactas. Mas Daniel sabia que as batalhas mais reais não tinham cheiro de sangue, nem barulho de lanças. Elas aconteciam no invisível. Por 21 dias o profeta jejuou. Manteve o rosto no pó. Recusou o vinho, o perfume, o pão mais macio. E esperou, não por respostas humanas, mas por algo mais alto, mais profundo. Por 21 dias, nada. Mas no 21º, o céu se rasgou.
Levantei os olhos e vi um homem vestido de linho, com os lombos cingidos de ouro puro. Seu rosto era como relâmpago, seus olhos como tochas de fogo. Os que estavam com Daniel fugiram. Não viram nada, mas sentiram tudo. A presença era pesada demais para quem só vive da carne. O anjo, resplandecente e tremendo como trovão, tocou Daniel. O profeta caiu com o rosto em terra, mas o toque o levantou. Não temas, Daniel. Desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a entender, tuas palavras foram ouvidas, e por causa delas eu vim. Mas havia uma razão para a demora. O príncipe do reino da Pérsia resistiu-me por 21 dias. Um príncipe, não humano, um ser das trevas, posicionado sobre uma nação. Daniel entendeu então, por trás das coroas visíveis, existem tronos invisíveis. Por trás dos reis há principados. As guerras dos homens são sombras das guerras dos céus. O anjo continuou. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar. Miguel, o guerreiro das alturas, o príncipe do povo de Deus. Ele entrou na batalha. E quando o poder de Miguel tocou os céus da Pérsia, os portões se abriram. A resposta desceu. O tempo se revelou como um pergaminho sendo desenrolado. E Daniel viu guerras que ainda não existiam, impérios que ainda não nasceram, crises que ainda não tinham nome, mas já tinham peso, e por trás de tudo, anjos e potestades, luzes e trevas, tensões invisíveis que moldam decretos, reis e destinos. Porque a luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso. E Daniel chorou, não por medo, mas por reverência, porque agora sabia o verdadeiro poder não está nos palácios, está nos céus, e os que oram participam da guerra, os que se ajoelham derrubam muralhas que os exércitos não veem. E quando a oração é sincera, os céus se movem. O tempo já não era o mesmo para Daniel. Depois de visões tão altas, de palavras tão pesadas e de silêncios tão longos, o profeta caminhava como quem já viveu além do véu. A cada revelação, ele perdia um pouco da terra e ganhava um pouco do céu. Mas ainda faltava a última visão, a mais profunda, a mais misteriosa. O céu se abriu mais uma vez e o anjo falou: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade santa. Não eram dias, não eram semanas comuns, eram tempos de Deus, tempos costurados com eternidade. O anjo falava de um tempo marcado para terminar a transgressão, para selar o pecado, para expiar a culpa e trazer justiça eterna. Depois de 62 semanas, será morto o ungido, e não será por si mesmo. Daniel ouviu e talvez não compreendeu tudo, mas algo nele tremeu. Um ungido seria cortado. O justo morreria, mas não por si, por outros. E então viriam guerras, desolações, profanações. Um governante viria com aparência de paz, mas com intenção de destruição. Firmaria a aliança, mas a quebraria. Profanaria o templo, interromperia o sacrifício, mas ele também teria fim, não por mãos humanas, mas pela sentença do alto. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege os filhos do teu povo. A batalha final se aproximava, e com ela, o momento que Daniel mais temia e mais esperava: despertar. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Daniel tremeu. Ele viu os mortos se levantando, uns com olhos cheios de luz, outros com rostos cobertos de vergonha. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. E então vieram os livros.
livros abertos, livros que guardavam palavras nunca ditas, gestos nunca vistos, intenções nunca percebidas. No meio dos livros menciona um nome, o nome dele. E Daniel soube de que todos os caminhos, todas as escolhas, todas as lágrimas levavam até ali, mas o anjo sorriu e disse: Tu, porém, vai até o fim. O fim viria, mas não para ele ainda. Daniel ainda devia caminhar, esperar, orar, depois descansar. E descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Essa foi a última palavra, e foi o suficiente. Daniel não viu tudo, mas viu o suficiente para esperar, e esperar com esperança, porque no fim, não é a Babilônia que vence, não é o império que permanece, é o reino, é o justo, é o eterno. E assim terminou a visão. O anjo se foi, o brilho cessou, o céu fechou-se como um livro sagrado, e restou silêncio. Mas não um silêncio vazio. Era o silêncio depois do trovão, o silêncio depois da glória. O tipo de silêncio que fala. Daniel estava só, mas nunca esteve tão acompanhado, porque agora carregava dentro de si o peso do eterno. Por décadas, serviu a reis, viu impérios subirem e caírem, ouviu decretos, sobreviveu a conspirações, interpretou sonhos e enfrentou leões. Mas o que ficou? Não foram os títulos nem as coroas. Ficou a fidelidade. Ficou o selo de um homem que não se curvou. Resista, dizia a voz, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém vá com você. Porque o reino, o verdadeiro reino, é invisível agora, mas está vindo. E os fiéis, os que permanecem de pé no meio do fogo, os que não vendem sua integridade por migalhas, os que esperam mesmo quando tudo parece demorar, esses brilharão. E os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Talvez hoje os leões tenham outros nomes, o império, outras faces, a fornalha, novas formas, mas a exigência ainda é a mesma. Dobre-se à cultura, dobre-se ao sistema, dobre-se ao medo. Mas a voz do céu ainda ecoa. Não, permaneça, mesmo que seja difícil, mesmo que ninguém mais esteja fazendo, mesmo que pareça pequeno demais, porque quem é fiel no pouco será contado entre os grandes. Os que dormem despertarão, os que choram serão consolados, os que lutam receberão coroa, e no fim, tu vai até o fim e descansarás, e ao fim dos dias te levantarás.